Como um time pequeno que investiu só R$400 mil em reforços e tem uma folha salarial minúscula na comparação com os grandes, conseguiu terminar o Campeonato Paulista como líder absoluto, à frente de Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. É sobre os segredos do Red Bull que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e decidi fazer esse vídeo para explicar para você o porquê do sucesso do Red Bull, que terminou a fase de grupos do Campeonato Paulista com 27 pontos, 2 a mais do que o Palmeiras, 4 na frente do Santos, 6 em relação ao Corinthians e 12 pontos a mais do que o São Paulo. O Red Bull teve uma campanha de 8 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Essa única derrota na segunda rodada diante do Mirassol. O desempenho contra os grandes foi muito bom. Vitória contra o Corinthians por 2 a 0, empate em 1 a 1 com o Palmeiras e empate em 0 a 0 com o São Paulo. Agora o time do técnico Antônio Carlos Zago enfrenta o Santos nas quartas de final em 2 duelos e o Red Bull tem a vantagem de fazer o jogo da volta dentro de casa, exatamente por causa da melhor campanha. Se os números na tabela de classificação já surpreendem, a sensação se torna de choque a partir do momento em que a gente compara a situação financeira do Red Bull em relação aos outros 4 grandes do estado de São Paulo. O Red Bull investiu só R$400 mil na montagem do elenco. O maior investimento foi feito no Jobson, volante contratado junto ao Náutico por R$150 mil. Esses 150 mil garantiram ao Red Bull 80% dos direitos econômicos do volante, que está sendo vendido ao Santos por R$4 milhões. Com um detalhe importante, o Red Bull vai ficar com R$4 milhões por 50% dos direitos econômicos do Jobson, outros 30% seguirão pertencendo ao time de Campinas. Se o Jobson custou 150 mil, outros 11 reforços, vários deles chegando por empréstimo, custaram outros 250 mil. Se o Red Bull gastou 400 mil com reforços, o Palmeiras investiu 78 milhões e 300. A gente está falando de uma diferença de quase 78 milhões de reais. Atual campeão brasileiro, o Verdão trouxe 7 reforços. E nessa conta eu estou incluindo o Mike e o Marcos Rocha, que já faziam parte do elenco na temporada passada, mas foram comprados nesse fim de ano. A lista ainda conta com Carlos Eduardo, Zé Rafael, Matheus Fernandes, Arthur Cabral e Felipe Pires. O Santos foi o segundo que mais gastou. Foram 64 milhões com 6 reforços. São eles Cueva, Aguilar, Soteldo, Felipe Jonathan, Everson e Jean Lucas. O Jean Lucas, emprestado pelo Flamengo, foi o único que chegou a custo zero. O São Paulo, que terminou 12 pontos atrás do Red Bull, gastou pouco mais de 45 milhões com seus 7 reforços. O tricolor de 2019 se reforçou com Pablo, Hernanes, Léo Pelé, Thiago Volpe, Igor Vinícius, Birubiru e William Farias. William Farias e Birubiru foram os únicos jogadores de graça no tricolor. Entre os grandes, o Corinthians foi aquele que mais trouxe reforços, 12, e foi também aquele que menos gastou, 33 milhões e 800 mil reais. Muito, mas muito mais do que os 400 mil do Red Bull. Os reforços alvinegros foram Bruno Mendes, Sornossa, Richard, André Luiz, Wagner Love, Júnior Urso, Ramiro, Bocelli, Regis, Manuel, Michel Macedo e Gustavo Mosquito. Com um detalhe importante, nesses valores que eu apresentei para vocês não estão incluídas as luvas, que fariam certamente com que a diferença entre o que gastaram os grandes em relação ao Red Bull se tornasse ainda maior. Só para dar um exemplo, o Bocelli na teoria chegou de graça ao Corinthians. Ele conseguiu a rescisão de seu contrato no clube mexicano e se acertou com o timão. Mas o Corinthians precisou pagar luvas altíssimas para contratar o argentino, que tinha bastante mercado na América do Sul, mas como o Corinthians não desembolsou para adquirir os direitos econômicos, eu não contabilizei qualquer valor na sua contratação. Tem outra situação bastante impactante quando a gente compara o Red Bull com os 4 grandes. O clube do Thiago Escuro, que é o CEO da Red Bull, gasta por mês 900 mil reais com os seus atletas. Essa é a folha salarial do Red Bull. Ou seja, aquilo que o Palmeiras investe apenas com o salário do Dudu seria suficiente para cobrir todos os salários dos jogadores do Red Bull e ainda sobraria um pouco. A mesma situação vale, por exemplo, para o Hernanes do São Paulo. As maiores folhas salariais do Paulistão são do Palmeiras em primeiro lugar, 15 milhões de reais por mês. Corinthians e São Paulo aparecem empatados em segundo lugar e gastam aproximadamente
11 milhões de reais mensais, enquanto o Santos surge na quarta colocação, bem perto dos outros, com 10 milhões de reais de investimento mensal entre salários, luvas, direitos de imagem e afins. E eu nem acho que o Red Bull é favorito ao título do Campeonato Paulista. E também nem vou ficar surpreso se já for eliminado no primeiro mata-mata em relação ao Santos. Mas o que eu queria deixar como reflexão é: será que o Red Bull é que investe muito bem ou os grandes que investem mal, para justificar essa diferença na classificação final da primeira fase do Paulistão, tendo o Red Bull 27 pontos contra 25 do Palmeiras, 23 do Santos, 21 do Corinthians e apenas 15 pontos do São Paulo. E antes de fechar o vídeo, eu só queria trazer mais uma informação que eu publiquei já há alguns dias no meu blog sobre a intenção do Red Bull de comprar um time que dispute a Série B do Campeonato Brasileiro. A empresa Red Bull, que já tem times na Áustria, na Alemanha e nos Estados Unidos, decidiu que quer contar com sua filial no Brasil, ocupando a primeira divisão do campeonato nacional. E o caminho, entre aspas, mais rápido seria o de adquirir um clube paulista que já integre, por exemplo, a segunda divisão do campeonato brasileiro. Há negociações com 2 clubes no momento, Bragantino e Oeste, sendo a negociação com o Oeste a menos complicada. O Red Bull investiria algo em torno de 35 milhões de reais e passaria a ocupar o espaço e a vaga do Oeste na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, pensando na possibilidade de, a partir de 2020, integrar a elite do futebol nacional. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você. Volto a qualquer momento assim que surgirem mais novidades em qualquer clube do futebol brasileiro. E antes de me despedir, queria pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Já passamos da casa dos 70 mil inscritos. É importante também acionar o sininho, assim toda vez que eu fizer um vídeo novo você é notificado. E para fechar, use o espaço para comentários, para deixar crítica, opinião, sugestão, pergunta. Todas elas são muito bem-vindas. Um abraço!